Hoje nós vamos fazer junto um X Makeba, X de verdade feito na hora. E vamos fazer o X bagunça, que é um dos X que é mais pedidos. A gente usa coraçãozinho refrigerado, a gente não congela ele, a qualidade fica diferente. São 14 coraçãozinho, mais ou menos 140 gramas de coração. Isso tudo para um X, sem contar o bife, 180 gramas, feito aqui na casa. A gente compra a carne e molda ele todo aqui. Então tem também o bacon. A gente vai mais aqui no olho, depois eu explico o porquê da quantidade. Vamos fritar aqui. Então, o sal na hora. Eu faço X já desde os meus 17 anos. O primeiro emprego foi a lancheria, fazendo X. E até tentei sair uma vez, duas, uma coisa diferente, mas acabei sempre voltando pro X, que era o que eu sabia fazer. Quando eu tinha mais conhecimento e percebi que era o que eu queria fazer aí para uma coisa que a gente aprende quando troca, às vezes, troca de lancheria e troca de estabelecimento. Você vê que todo mundo acredita que faz o melhor, o mais certo possível, que faz do jeito perfeito. E isso às vezes acaba te limitando para o conhecimento e para te buscar uma nova forma de fazer. Então a gente foi pegando um pouco aqui, um pouco ali e chegou ao ponto de desenvolver nossa própria maneira de fazer o lanche. Como que as pessoas vão encontrar o mesmo lanche das 4 unidades? Eu diria que só pegando para ver, né? Então, mas a gente tem um treinamento, a gente não pega, a gente não coloca uma pessoa que começa há um mês, 2, fazer um lanche representando nossa marca. Então a gente tem todo um treinamento para fazer antes, tem um tempo que é exigido que a pessoa vai ficar aqui, vai aprender, vai fazer, vai ter alguém experiente junto, alguém que vai deixando essa pessoa fazer. Então, ela tem que sair todos igual. A partir do momento que tiver tudo igual, a gente pode sim abrir uma próxima unidade, mas desde que a pessoa seja formada aqui dentro por nós. Aí a gente consegue colocar o nome, nosso nome, e essa pessoa representando a gente. E isso não é feito da noite pro dia, não é feito em uma semana, um mês, 2, 3, 6 meses. É um processo que envolve bastante tempo. Então, nesse X bagunça aqui, ó, a gente colocou então o coraçãozinho, cerca de 140 gramas, o bacon, tá? Tu busca o bacon que tem no melhor mercado, ovo, presunto e queijo. Essa é a base do nosso X. Um pouquinho aqui. Por que a gente não usa ele congelado? Porque a qualidade fica diferente. Você pode ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. O coraçãozinho, ele é refrigerado, tá? Então, você pode ver que ele tá suculento, não tá borrachudo, e isso conta muito na hora no resultado final do lanche, tá? A gente frita todos os ingredientes junto, a gente tira a gordura do bacon, porque tem que ter gosto de bacon, não de gordura do bacon. Enquanto termina aqui, vamos pro pão. Um X bom não é só na chapa ou num preparo, ele começa pelo pão, né? Então, um pão de qualidade, hoje a gente acredita que conta muito. Eu diria que nem a mesma história porque o nosso X é diferente. O jeito certo não é que seja errado, porque ele é certo com pouco, com bastante e sem também. Quem acha que tem que fazer 100. Mas o que a gente busca é uma quantidade de maionese que ela consiga atingir para todo mundo. Quem gosta bastante e quem gosta pouco. Quem gosta pouco não vai ter muito. Quem gosta de bastante não vai ter pouco. Então a gente procura atirar no meio. Então a gente põe que não seja, a ideia é que não esteja muito excesso, mas também que não seja aquele X só com um pouquinho a maionese. Passada a maionese, a gente tem a medida do tomate, mas como eu disse, com bastante experiência, a gente não pode ter um dosador para cada lanche, porque acaba travando a produção. Então, a gente tem ideia que isso aqui pesa, não tem uma balança aqui, mas isso aqui pesa entre 75 e 85 gramas, espalhado dentro do lanche. Milho e ervilha, mesma quantidade, dentro do lanche. Vale lembrar, qual que é a ideia disso daqui? Cada mordida que tu comer do nosso lanche, ele tem que estar todos os ingredientes, tá? Isso a gente, desde a primeira mordida até a última. Isso é um processo nosso, a gente tem que buscar isso e tem que fazer assim. Voltando aqui, ele tá quase pronto. Ele tá tirando o bacon. Por que a gente não mede o bacon? Como eu disse, ele tem que pegar todo o pão. Então, como ele é um X que vai bastante coisa, ele não pode ter muito, porque senão vira excesso, e excesso, quantidade sozinha não é sabor, né? Nosso coraçãozinho, mesma coisa. Pode ver que ele pega todo o pão e a gente entra mais o hambúrguer. Então, ele é um X reforçado. Feito isso, vamos para a prensa. Agora vamos finalizar o X, então. Montado o pão, mostrado como funciona, vamos para a prensa. Existem várias formas de fazer o X, né? A gente vê muito em vídeos e outros estabelecimentos. Como eu já trabalhei em outros estabelecimentos, várias formas de fazer o X, quando eu fui começar a
trabalhar com a nossa marca, com a minha marca, eu tinha que elaborar um X que talvez não fosse uma cópia, não fosse igual um ou outro. Então fiz algo que os outros não fazem, e eu tive que mostrar algo que era diferente, algo que fosse melhor. Então eu fiquei em dúvida entre o X aberto, que ele fica muito aberto, o pão não fica muito bonito, e às vezes a grande dificuldade dele é que ele é frio. Um dos grandes problemas dele é manter a temperatura, porque o que vai quente é só chapa. Milho, ervilha, se coloca, ou tomate, alface, ele fica aberto. Se eu colocar ele na prensa aqui, com alface junto, ele não fica frio, mas ele fica murcho, fica cozido. Então, entre esses dois eu tive que escolher. Então, quando eu fui fazer, eu busquei algo que fosse diferente dos dois. O que a gente faz? A gente prensou ele aqui, vou mostrar aqui. Ó, a corzinha dele, ficou douradinho. Então, estaria pronto. O que a gente faz? Abre ele, coloca a alface, dá uma ajustada nele e tira ele da prensa aqui. Ou seja, ele está prensado, é uma mistura do prensado com o sem prensar. Então acredito que foi uma maneira mais perfeita que eu achei de fazer o X. Outro ponto que vale ressaltar, que a gente estava falando do X ser feito assim, o porquê que a gente não manda ele nos envelopes, tá? E nem no saquinho plástico. Porque tem duas coisas que eu posso fazer. Ou a gente diminui a quantidade dele, para ficar fácil de comer com a mão, ou a gente continua fazendo assim. E outro porém é que, se pegar o X aqui e for colocar, ele não vai caber. Ele não cabe dentro do pacote. Então tem que desenvolver um pacote especial. E a hora de comer, a gente entende que ele vai cair, vai meio que desmontar. Mas também, vamos ser sinceros, né? Não é um dedinho de X, né? São 3 dedos aí, né? Outra coisa, que uma discussão que, onde for divulgado, gera opiniões diferentes. Luva na prensa, tá? Luva na hora de preparação. A gente considera anti-higiênico. E outra coisa que a gente nem pode usar, mesmo se fosse, isso aqui tá 180 graus. Se eu pôr uma luva de plástico em qualquer, que aqui em cima também, lá, aquecido nos dois lados. Então se a gente for manusear, encostou a mão aqui, aí já viu os gritos que vai dar, né? Falando da embalagem, que na maneira a gente serve, embala ele tanto pro salão quanto pra tele. No delivery também, a gente usa a caixinha, papel embaixo, para não ter contato com isopor, o mínimo possível, e fecha ele, tá?